Que bom. Permitido. Tudo vem na hora certa. Boa tarde a todos. Boa tarde. É uma alegria imensa estarmos juntos novamente para o estudo da obra de André Luiz, que nos explica a vida no mundo espiritual. Hoje, dia 6 de outubro de 2023, nos reunimos uma vez mais em nome da AME Serra Gaúcha, em nome do Centro Espírita Allan Kardec, neste grupo de estudos coordenados pelo Geraldo Lemos Neto, e que hoje será o apresentador da aula. Então, vou pedir para o Vitório fazer a prece de abertura. Oi? Que Deus nos ajude. Ajuda sempre. Vicky, tu podes fazer a prece, então, de abertura? Posso. Então, com esse sentimento de alegria que nos une, peçamos ao Mestre Jesus, ao nosso amado Chico Xavier, André Luiz, que possamos, através da palavra amorosa de Geraldinho, conseguirmos compreender, captando as preciosidades desta obra, que a nós é propiciada para o nosso entendimento, mas principalmente a nossa transformação. Que essa equipe espiritual, junto a Chico, que nos envolve, possamos todos nós, com o recebimento desses ensinos e dessas energias benéficas, compartilharmos cada vez mais a preciosidade desses ensinamentos em nossos relacionamentos familiares e em nossos relacionamentos coletivos como um todo. Te agradecemos, sobretudo, ao Senhor Jesus, por essa oportunidade, e que possamos todos em uníssonos, agradecendo sempre ao Pai por essa oportunidade preciosa que Ele sempre nos oferece. Mas também te rogamos, Senhor, olha para todos os nossos irmãos que fazem parte da humanidade terrena, encarnados e desencarnados, para que todos se sintam sempre fortalecidos e amparados, principalmente nesse momento de transição, rumando o nosso orbe para o mundo de regeneração. Que tua paz e teu amor, Senhor, seja uma bandeira desfraldada sempre em nossos corações. E que assim seja, Senhor. Que assim seja. Então, na noite de hoje, o Geraldinho vai, com a participação de todos, apresentar do capítulo 16 do livro Mecanismos da Mediunidade, o fenômeno magnético da vida humana. Tudo contigo, Isso. querida. Agora você só me ajuda aqui a compartilhar, tá bom? Certo. Eu vou compartilhar a tela cheia e a partir daí vocês me falam se está ok. Todos vendo? Perfeito. Sim. Estão vendo aí? Perfeito. Perfeito. Tá bem. Eu considero esse capítulo do livro Mecanismos da Mediunidade talvez dos mais importantes para a gente compreender que todos nós somos médiuns. É o capítulo que André Luiz denominou Fenômeno Magnético da Vida Humana, em que ele vai analisar a existência da mediunidade desde o berço, né? Ele começa falando
comparando a mediunidade a uma hipnose, né? Ele começa dizendo, no subcapítulo hipnose de palco e hipnose natural, ele vai dizer, assistindo ao fenômeno hipnótico nas demonstrações públicas, presenciamos alguém senhoreando o psiquismo de diversas pessoas por alguns minutos, mas, na experiência diária, vemos o mesmo fenômeno em nossas relações uns com os outros. E aí ele começa justamente nos explicando que a mesma base do fenômeno hipnótico de palco, em que o hipnotizador se utiliza de determinadas técnicas diante de alguns sujeitos mais passivos do ponto de vista do controle mental. Ele é capaz de se assenhorear dessas pessoas e fazê-las executar as ordens que ele determina. Eu já assisti, muito curioso, achei muito curioso assistir uma demonstração dessa de palco, em que o hipnotizador chamou 100 pessoas da plateia, e a partir daí ele foi eliminando, eliminou 50, depois eliminou mais 20, ficaram, depois mais 5, ficaram um quarto de pessoas ali dos 100 iniciais, 25 pessoas, que ele, em grau diverso de senhoreamento do psiquismo delas, fez com que elas achassem, respondessem exatamente o que ele queria que elas respondessem. Então, foi uma demonstração muito curiosa que eu participei. E André Luiz está falando aqui que todos nós participamos desse processo na nossa experiência diária sem nos apercebermos. Por quê? Porque realizamos tanto a nossa própria hipnose em relação aos demais, familiares, amigos, companheiros de trabalho, não é? Mesmo na via pública, nos ambientes da fé, ou também somos por eles influenciados de uma ou outra maneira. André Luiz prossegue. Na exibição popular, o magnetizador pratica a hipnose que se hierarquiza por muitos graus de passividade nos hipnotizados. É o exemplo que eu acabei de dar. Dentre aquelas 100 pessoas, metade delas não tinham qualquer sinal de submissão ao hipnotizador e foram dispensadas do palco. E as outras que restaram também ele foi eliminando porque não tinham também a necessária passividade. Aquelas 25 que ficaram em torno disso, eu não me lembro exatamente o número, também demonstraram um grau variado de passividade em relação ao hipnotizador. E André Luiz, então, em relação a nós outros, vai dizer, na vida comum, todos praticamos espontaneamente a sugestão em que a obediência maquinal se gradua em cada um de nós através de vários graus de rendição à influência alheia. Então, nós depreendemos daí que a mediunidade entre os seres humanos encarnados é muito mais a miúde praticada do que nós pudéssemos supor antes da escrita deste capítulo, porque ele mostra que nós executamos esse tipo de hipnotização e submissão à hipnotização no que ele chama de espontâneo campo de sugestão 24 horas por dia. E a nossa obediência ou não vai se graduar, naturalmente, em cada um de nós, através de variados graus de rendição nossa à influência alheia. E aí ele começa a explicar de onde surge esse fenômeno na Terra.
ele afirma: tal situação começa no berço. Então, nós aprendemos, como criancinhas, e eu digo até antes, no feto, como fetos, a nos render à influência materna e à influência paterna. Porque depois que renascemos no mundo, são eles que vão nos conduzir. Nós, como bebês recém-nascidos, talvez que sejamos, segundo a própria ciência identifica, o animal mais desprotegido entre todos os animais. Os seres humanos são aqueles que têm menos condição de sobreviver por si, sem a proteção materna e sem o auxílio paterno. Ao passo que animais domésticos ou animais até mesmo selvagens já nascem com determinadas predisposições de liberdade, de ação, bem avançados em relação a nós. Isso talvez seja necessário exatamente porque nós estamos recapitulando na nova existência com uma condição de zerarmos no novo organismo as recordações do passado, as tendências do passado provisoriamente submetidas ao esquecimento e ao restringimento perispiritual da nossa mente, de forma tal que a gente esteja absolutamente sujeito a nos tornarmos passivos na sugestão dos pais, para que talvez, e eu digo talvez, mas com toda certeza, né? Para que os pais, principalmente aqueles que têm responsabilidade diante da prole, diante dos filhos, possam impingir a eles um rumo certo de orientação segura na nova encarnação. Por isso, talvez, que eu repiso aqui, que essa situação comece no berço. E André Luiz vai citar que o nosso lar é o primeiro centro indutor da nossa mediunidade. Ele chama o lar de centro indutor do lar. Ele explica o seguinte: o lar é o mais vigoroso centro de indução que conhecemos na Terra. A maneira de alguém que recebe esse ou aquele tipo de educação em estado de sonolência, o espírito reencarnado, no período infantil, recolhe dos pais os mapas de inclinação e conduta que lhe nortearão a existência. Vejam vocês a importância do lar na compreensão espírita cristã. Uma compreensão muito mais ampla do que as das demais escolas religiosas, que não compreendem ainda a chave da reencarnação, a não ser as escolas religiosas do Oriente. No Ocidente, o espiritismo cristão, nós podemos dizer que a única escola religiosa, filosófica e científica que nos coloca claramente a chave da reencarnação como um ponto-chave mesmo, um ponto de compreensão máxima que nos é dado para que nós entendamos a mecânica da vida, a lei de causa e efeito, ação e reação, dentro das vidas sucessivas, a necessidade nossa de recapitulação das provas, ou então de expiação daqueles erros, vícios, crimes cometidos em outras eras, que nós precisamos corrigir em nós. Então, por isso que nós precisamos chegar ao mundo terrestre, na nova vida, absolutamente zerados, absolutamente dispostos à condução dos pais, nas mãos totalmente das nossas mães, dos nossos pais,
para que a gente participe dessa indução mental, que vai ser poderosa, que é a primeira influenciação mediúnica que nós recebemos aqui na face da Terra, nesse estado de sonolência. Interessante isso, né? O espírito imortal, embora cada um de nós tenha um carreiro aí de múltiplas e milenares reencarnações, embora trazemos do passado, sem sombra de dúvida, toda a bagagem daquilo que nós já conquistamos, tanto de méritos quanto de deméritos, neste momento, o nosso espírito reencarnante, no nascimento terrestre, está como que num estado de sonolência. Nós não estamos plenamente despertos. Não é? Esse é o período. E aí a importância de pais coesos, que estejam em sintonia, que sejam amorosos, que sejam ao mesmo tempo vigilantes e que tenham elegido no lar o foco de suas maiores atenções, especialmente como palco de aprendizado religioso na Terra, não é? Nós precisamos de pais que nos inclinem a conduta desde muito cedo para o que há de melhor. E nós sabemos muito bem que na face desta terra, e até mesmo além dela, nada há melhor do que o roteiro do Evangelho de Jesus, a boa nova do Cristo, que irá certamente nos nortear a existência. Então, nesta fase... O Rogério e a Maria Márcia levantaram a mão. Pode falar. Maria. Pode falar, Maria. Você está sem microfone. Você levantou primeiro, pode falar. Tá, não, só duas coisinhas. Uma que eu tenho muita alegria é que de todas as doutrinas do mundo, o Espiritismo é a única que tem reencarnação evolucionista. Sempre seguimos para frente. Isso é lindo. Mas o que eu queria falar é anteriormente ali, que a neurociência localizou agora, que o nosso cérebro só fica pronto aos 25 anos de idade. Olha que período maravilhoso nós temos para moldarmos, para trabalharmos os nossos filhos, netos, enfim. Né? E que calma nós André temos. Luiz, principalmente, André Luiz vai fixar também os 7 primeiros anos, em que a criança fica totalmente à mercê dos pais, né? Uhum. Era isso. E a Maria queria dizer alguma coisa? Geraldinho, é porque você começou dando o exemplo aí desse primeiro item, né, da hipnose de palco, a hipnose natural, e você falou aí que nesse grupo algumas pessoas foram sendo, né, retiradas. E aí, porque parece que o problema é a questão da rendição à sugestão, não é isso? Exatamente. Pois é isso que então, o que isso significaria? Porque quando ele vai tirando as pessoas, é porque as pessoas elas não entrariam nesse estado hipnótico? Seria isso? Não, é exatamente isso. Elas não são sujeitos passivos de sugestão alheia. É por isso, por exemplo, você vê numa reunião mediúnica diversidade de dons. Uns médiuns têm facilidade de escrever, outros médiuns têm facilidade de falar, outros médiuns já têm a intuição muito acerbada, outros vão ter a faculdade da cura, vão se dispor naturalmente ao passe, à cura magnética, não é? Enquanto outros não têm nenhum tipo de submissão à orientação dos espíritos. E muito provavelmente serão médiuns de sustentação numa reunião mediúnica.
porque o grau de submissão é que vai determinar a materialização em si do fenômeno mediúnico e magnético. Dentro dos estudos de hipnotismo, coloca-se que 10% da humanidade é suscetível à hipnose. E cerca de 2 a 3% é uma hipnose realmente com mais potencial, assim, profunda. Exato. Agora, no caso nosso da reencarnação, é justamente por isso que a gente tem que compreender o que André Luiz está dizendo. Quando nós, no mundo espiritual, nós nos candidatamos ao processo reencarnatório, procuramos na vida espiritual um instituto de reencarnação. Nesse instituto de reencarnação, nós passamos pelo processo de restringimento perispiritual e, consequentemente, da nossa mente perispiritual, nós vamos perder a consciência antes do momento da concepção, não é? Então, quando nos ligamos ao óvulo fecundado, ao óvulo da mãe fecundado pelo pai, ali naquela, unicelularmente falando, aquele primeiro gameto ali, que vai se multiplicar rapidamente, naquele momento nós estamos em sonolência profunda. Então, o período da gestação será primordial para nós, em termos de recolhimento de influências benéficas e ou, no lado negativo, de influências nocivas. Então, será muito importante o equilíbrio pelo qual tanto a mãe quanto o pai da criança reencarnante recebam como ambiente no lar, antes mesmo do seu nascimento. Agora, feito o parto e chegada a criança no colo materno e paterno, logo nos primeiros dias, esse grau de sonolência prossegue. E, neste caso, toda criança é praticamente 100% passiva à influência dos pais. Eu acho que aí não essa proporção aí que você citou, Rogério, de 10%, não vai se colocar no reencarnante, porque todos nós, invariavelmente, estaremos à mercê dos nossos pais. E eu digo a vocês que o Chico tinha preocupação. O Chico Xavier demonstrava preocupação quanto a isso. Ele falava, olha, gente, é muito melhor para nós aproveitarmos o máximo que nós pudermos a reencarnação que nós já temos, porque o processo de reencarnação ele é doloroso para o espírito. Querendo ou não, é um processo em que você, de certa forma, entrega a outras pessoas a condução da sua vida durante algum tempo. E é preciso termos muita confiança que teremos pais e mães honestas, amorosas, vigilantes, para nos conduzir nesse período infantil. Caso contrário, nós estamos em risco, não é? Porque, claramente, é nesse período inicial aí dos 7 anos que, segundo André Luiz, ele diz, nós recolhemos dos nossos pais todos os mapas de inclinação e conduta que nos nortearão a existência que está se iniciando no futuro. Podemos seguir? Geraldinho, deixa eu fazer uma colocação em cima de tudo que foi colocado. Como pediatra, a gente estuda muito a primeira infância e a segunda infância. Mas, pelo que eu já estudei, faço o correlacionamento sempre com a nossa doutrina, inclusive os estudos científicos comprovam a importância de nós entendermos a primeira infância. Então, nós temos várias vertentes, porque cada um de nós aqui, com exceção do Chico, eu acho que já está desencarnado, que não faz parte do nosso grupo direto de estudos, nós, se fizermos
uma iniciativa de nos lembrarmos os primeiros episódios que nós relembrarmos dessa existência, vai ficar alguns entre 4 e 5 anos de idade. Eu, particularmente Vitório, me lembro de alguns fatos de 4 a 5 anos de idade. Por que eu estou falando isso? Porque os estudos comprovam que a criança ela não rememora, porque ela está mais ligada ainda ao lado espiritual, nesse período que muito bem tu colocaste, realmente, de introspecção, de esquecimento. Porque nós sabemos 2 aspectos. Quando desencarnamos, nós estamos estudando segundo Kardec, a perturbação vai de 3 a 8 dias para a pessoa recobrar a consciência no outro mundo. De 3 a 8 dias, claro que tem tem exceções. Eu estou falando em média. Nós temos um período média, né? até primeira infância. Tanto que nós temos todos os trabalhos científicos feitos sobre a reencarnação, que é nesse período que, quando o espírito, conforme tu bem colocaste, cada um tem suas aptidões, e quando as crianças rememoram de vidas passadas, sempre tem um intuito muito maior da nossa compreensão, que é sempre um bem maior. Então, a criança depois, ela sutilmente desaparece. Mas nesse período que eu quero chamar a atenção da primeira infância, praticamente nós não lembramos, porque a criança, aí que é a grande atividade mediúnica, a criança está mais no lado de lá vinculada do que do lado de cá. Justamente nesse período, entre aspas, dessa perturbação, desse esquecimento, como tu bem colocaste, para receber esses ensinamentos. Mas a proteção, a ligação ainda é muito constante, né? É a fase da criança que tem os amiguinhos no imaginário, aquela coisa toda que nós sabemos. Mas só para fixar, porque isso diz muito bem, tá? E embora só um particular que o Rogério trouxe, só para crescer, em relação à maturação, varia de 23 a 25 anos, o nosso cérebro correto, mas já está constatado que a formatação, embora todos os períodos sejam importantes, o período crucial é a primeira infância. É a primeira infância, é o período mais crucial para a reformulação desses conceitos e a modificação da nossa trajetória. Por isso que é fundamental a primeira infância. Vitório, só uma brincadeira aqui, Vitório. Só uma brincadeira. A gente não lembra dos 4 anos para trás, mas tudo está gravado e fazendo com que a nossa postura se baseie no que ocorreu. Isso é que é impressionante, né? É impressionante. Inclusive os vínculos, já é comprovado isso. Exatamente. Os vínculos são sedimentados nesse período. Teve uma pesquisa em que a mãe foi assaltada com o bebê de colo, e depois essa criança, já adulta, rememorava sonhos terríveis do aspecto do assalto, ou seja, era um bebê de colo, e aquilo marcou, gravou ali, né? Como a gente, às vezes, eu digo isso porque às vezes a gente conta, aconteceu tal desastre, tal pessoa assassinou alguém e tal, e tem um bebê, uma criança ali Não, ele não está entendendo, ele está gravando tudo. Né? Exatamente. Exato. Né? Vitória, uma pergunta. Perante a ciência, a primeira infância vai até onde? Em torno de 7 anos, por aí. 6, 7 anos. Também, né? Eu, por exemplo, eu me lembro bastante do meu aniversário de 5 anos. Atrás eu não lembro. Eu também lembro algumas. Eu só lembro de um fato, Geraldinho. Agora, o Rogério falou lá do Hilário. Eu lembro que um dia eu era pequeno e minhas tias estavam falando com minha mãe sobre o casamento dela, não sei o que e tal. E eu me virei, interrompi-as e disse: eu também estava no casamento da senhora, mãe. Claro, provavelmente tinha estado já, né? Claro que a compreensão não tinha, todos católicos. A criança está brincando, está delirando. E provavelmente tem ocorrido, né, Geraldinho? Nós sabemos através da doutrina que as vinculações existem, né? E são predeterminadas. Mas esse é o lado jocoso. Agora, relembrar isso aí, Rogério e Geraldinho, não tem, né? Nesse período mesmo. Tá bom? Era isso. Luiz, tá bem. Tem algumas pessoas de mão levantada, mas eu te interrompi, Geraldinho, pode falar.
Não, vamos ver então o que quer. É o Luizinho, a Sônia e a Detes. Só para fazer, Geraldinho, aí um comentário sobre o que o Rogério falou. Você me diga uma coisa, eu tenho isso aí como uma certeza. Durante a gravidez, a mãe tem uma relação mediúnica com o filho, com toda certeza. Sim? Acredito eu que sim. A mãe e o pai, não só a mãe, o pai também. Isso. Mas a mãe, em função de estar ali dentro do útero materno, aquela coisa. Essa situação que o Rogério tocou, se acontecer durante a gravidez também, isso vai trazer um trauma para a criança. Vai. Dependendo da reação da mãe no momento do ocorrido. Exato. É isso aí. Então, sem dúvida alguma. Obrigado. Nada. Mais o Rogério está falando. O que é assustador, Luizinho, é que tem pesquisas que vai trazer problema para os filhos daquele bebê. Filhos dos filhos, isso aí. Filhos dos filhos. É algo bem extremamente complexo e delicado. Esse início, para nós, é como disse o Geraldinho, aproveitar a vida e tentar trabalhar com o que nós recebemos aqui. Sim. Comentários que se faz durante uma gravidez, os comentários, se houver alguma discussão, alguma coisa, isso tudo vai criar uma estrada mal pavimentada para essa criança. Tem históricos que a mãe, no subconsciente, desejava abordar a criança. E a criança capta isso. Tem históricos que a criança tem dificuldade, muitas vezes, de relacionamento com a própria mãe, inclusive na amamentação, por rejeitar a mãe. Já tem fatos já disso, né? Já tem comprovação. Então, todas essas vinculações, porque nós sabemos, tudo é transmitido através do pensamento, e nós sabemos dessas vinculações que existem, agregando ou desagregando, criando problemas ou amenizando os problemas. Por isso que o Rogério está trazendo é muito importante que nesse capítulo é trazido, que essas vinculações muito mais além desse fato, porque essas interações elas são extremamente importantes e fixam e norteiam a vida de um ser reencarnante em todos os sentidos, desde a concepção. Pesquisa. E na sequência toda. Pesquisa, Luizinho, a fome holandesa, que foi uma fome que ocorreu na época da Grande Guerra. Eles estudam até hoje os netos daqueles bebês que foram gerados com fome, com a subnutrição das mães. Os netos trazem obesidade, os netos trazem depressão, alguns esquizofrenia, os netos daquelas crianças que foram geradas. Olha o comprometimento. É a epigenética. É a epigenética, Isso é comprovado, Rogério. Nós temos uma colonização italiana aqui, todo mundo sabe, onde nós vivemos, e foi trazido da Europa isso através da epigenética a gente vai entendendo, a grande preocupação em estocar alimentos e uma série de fatores de conduras ocasionadas por fomes e exatamente isso que tu colocaste do passado. Tem uma série de situações que a gente agora vai entendendo e vai ampliando nesse cabedal de conhecimento. É por aí mesmo, Rogério. Por isso a gente come bem agora, né, Vitório? Bem, agora devolver. A Sônia levantou a mão. Obrigado aí pelo esclarecimento. Fala, Sônia. Pessoal, eu sei que aqui a gente está num estudo e não para atendimento particular, mas já que foi abordado esse assunto, eu gostaria de colocar uma dúvida que eu tenho eu tenho uma dúvida desde que eu conheci o Espiritismo, e eu nunca coloquei para ninguém, eu sempre procurei estudar, mas nunca encontrei muita resposta para essa dúvida. Como se diz que a criança, praticamente até os 7 anos, ela está mais para o outro lado, está mais vinculada ao lado espiritual, eu sempre tive uma dúvida, porque a minha mãe desencarnou, eu tinha 2 anos. Ela desencarnou com 23 anos, no mesmo mês, casualmente, do meu nascimento.
Alguns dias depois do meu aniversário, ela desencarnou. E eu tenho memórias de episódios com ela, várias memórias de momentos vividos com ela, antes do desencarne dela. São flashes, assim, mas muito vívidos, de coisas onde eu tenho sentimentos nesses momentos. Não é uma coisa muito lúcida, muito clara, mas me vem muito sentimento. E no momento da morte dela, que ela desencarnou aqui em Caxias do Sul, a gente morava numa outra cidade, desde o momento que ela chegou na casa da minha avó, que ela foi velada lá um tempo e depois foi levada para a terra natal dela, eu tenho isso vívido na minha mente. Desde o momento que chegou, aquelas coisas que eu não compreendia, aquele caixão, aquela coisa, e a roupa que ela estava, que era uma roupa até assim, lilás, por muitos anos, muitos anos, eu não podia ver essa cor, eu me sentia muito mal, eu chorava. Depois isso se tornou moda, aí eu fui trabalhando e foi passando. E que eu vi o rosto dela, tive a impressão que alguém devo ter pedido da minha mãe, alguém me inclinou sobre ela, e eu tenho a memória não só do acontecimento, mas de sentimentos. E principalmente nesse dia do velório, é uma coisa muito, muito, muito clara, muito clara. Eu relato em detalhes. Será que a minha dúvida será que eu não tenho nenhuma ligação com o plano espiritual, então, a minha ligação com o plano espiritual nessa idade era muito fraca, muito frágil, quase inexistente? Não, são duas coisas distintas, Não, Soninha. aí é o trauma, né? Isso quer dizer. As vinculações... É o trauma que ficou depois, não, né? Mas o fato de que teve... Sônia, o que nós temos, assim, as emoções, elas são muito fortes, isso que o Gerni estava tentando falar, depois eu vou deixar ele falar. Porque, assim, são duas coisas distintas. A ligação que nós temos, a proteção, ela permanece. É uma coisa, tu tens. Só que quando o sentimento é muito profundo, a gente não sabe. É a mesma coisa com relação àqueles estudos que são feitos com a reencarnação. Sempre quando é algo muito intenso. Tanto que o grande trabalho sempre é feito em cima daquelas crianças, e a maioria delas tiveram mortes trágicas. Então, teve, assim, um sentimento muito grande que mexeu com elas, uma emoção, um sentimento muito intenso. Então, provavelmente, tu sendo um espírito reencarnante, tanto quanto a mãe, talvez uma vinculação de outras vidas, muito intenso. Cada caso é um caso, a gente tem que falar em cima de hipóteses. Mas o vínculo, talvez tu tenha um relacionamento tão intenso com esse espírito que foi tua mãe nessa encarnação, que esse momento dessa já vinda e a separação tenha te causado uma emoção tão grande que persiste em ti, fica gravado isso, né? Então, são duas coisas distintas. Sim, não, Vitória, mas eu me refiro, o fato de eu ter essa lembrança, quando a maioria das crianças não tem nessa idade, é porque a minha vinculação com o mundo espiritual é muito frágil, assim? Não, ao contrário. Não tem nada que ver uma coisa com outra, Soninha. É isso que eu estou querendo te dizer. Tu tem uma relação muito intensa com esse espírito que foi tua mãe. Então, pelo fato dela tu chegar e ela partir, isso criou, né, em ti todo esse sentimento que marcou. São coisas distintas. Vicky, deixa o Geraldinho falar. Fala, Geraldinho. E aí está claro o seguinte: as outras crianças não têm o que você teve, porque elas não passaram pelo mesmo trauma. Né? Você passou pelo trauma de ver a sua mãe desencarnar com 2 anos de idade. Isso é uma emoção muito forte. Se nós formos estudar o livro Pensamento e Vida de Emmanuel, ele explica claramente que as emoções nossas, de seres humanos, as emoções básicas, são aquelas que são provocadas por eventos externos e que vão, a partir desses eventos externos, então é o caso seu, a desencarnação de sua mãe é um evento externo. Então ela gera esse choque emotivo, no seu caso, uma criança de 2 anos de idade, tão forte, e esse choque emotivo é que vai gerar sentimentos. Os sentimentos vêm depois das emoções. E depois, esses sentimentos vão gerar pensamentos.
o processo é muito interessante. Então, não há como separar o seu trauma de infância na Terra, uma criança reencarnada com 2 anos de idade apenas, passando pelo choque externo da desencarnação da mãe, então tenra idade, e essa emoção transbordar de você a tal ponto de te marcar a lembrança, porque essa emoção vai te gerar um sentimento. Esse sentimento provavelmente foi de estupefação, de não saber o que estava acontecendo, e em seguida gravando na sua memória o pensamento talvez de abandono, de desamparo, de partida, né, desse ente tão querido, não é? Então, isso eu vejo da seguinte forma: é o trauma que ele fica gravado na nossa mente profunda. Só para Sim, acrescentar. eu ficava pensando assim, meu Deus, será que eu sou tão bloqueada para o mundo espiritual que nem quando eu era criança eu já tinha assim Não, né, você passou por um choque muito doloroso. Existe, Sônia, alguns tipos de memória. Memória de trabalho que a gente usa no dia a dia para poder agir no mundo. A memória chamada de curto prazo, que é aquela que tu não lembra o que tu almoçou há 10 dias atrás. E a memória de longo prazo. A memória de longo prazo é o que o Geraldinho falou. Uma emoção que vai gerar um sentimento, que vai gerar um pensamento que vai criar novos dendritos, novas sinapses, dendritos nos teus neurônios. Então, tu tem neurônios de memória de longo prazo. Isso é muito bonito até, porque tu gravou a tua mamãe, né? Porque tu ficou rememorando aquele fato várias vezes, e aí a gente faz a plasticidade neural, grava. Mas isso não tem nada a ver com tu ter ou não ligação com o plano espiritual. Se tu não tivesse, tu não estava aqui com a gente hoje. Eu fico pensando, meu Deus, todas as crianças estão mais para lá, e eu estava, então, bem para cá. Cadê? Tá, obrigada. Vamos seguir mais um pouco. Vamos seguir mais um pouco. Geraldinho, tem a Detes, que levantou a mão, a Patrícia, mas eu queria só contribuir, Soninha. Eu entendo, diante de muitas lembranças de crianças, que, ao contrário, tu viste com os olhos do espírito e fez todo o processo que o Geraldinho falou. A emoção é do espírito, o pensamento é do espírito e o sentimento é do espírito. Por isso tu gravaste. E como tu tiveste o acesso via espiritual, a consequência foi via cerebral. E aí tu acionaste as novas conexões neuronais, dando a plasticidade. Se dá tudo pelo espírito, gente. E a consequência é no físico. Por isso, tu podes viver muitos anos, teres memória encurtada para algumas coisas e essa tu não vai esquecer mais, porque foi gravada muito além da memória física. Então... Até porque eu nem entendi o que aquilo estava acontecendo, e eu tinha sentimentos e emoções. Por isso que eu te fiz ao contrário. Falaram. Por isso que eu achava estranho isso. A tua visualização foi espiritual. Foi espiritual, porque tu, num cérebro de criança, não tinha cognição suficiente para entender o que estava acontecendo. Realmente isso. Muitas vezes eu me questionei, que coisa estranha isso. Tá. Muito bem. Tem a Detes e a Patrícia que levantaram a mão. Gente, é uma experiência também minha, que eu até comentei a semana passada num estudo sobre mediunidade, num grupo de estudo de mediunidade que a gente faz, e eu fui assim, taxado de mentirosa, porque é impossível alguém, uma criança, manter lembrança de 2, 3 anos. Eu tenho 2 lembranças nítidas. Uma, eu tinha 2 anos, parece que eu me perdi com meu irmão na fazenda do meu avô, e eu lembro ele segurando a minha mão e a gente andando pelo meio do arrozal,
que foi onde nós fomos encontrados. E outra é uma vez que a minha mãe ia me bater, eu devia ter uns 3 anos, eu devo ter feito uma arte qualquer, e toda vez que a minha mãe falava em me bater, eu corria para casa. E nesse dia, eu tinha que atravessar um rego, que tinha uma tábua, que era numa fazenda que a gente morava, e tinha uma tábua, e eu escorreguei nessa tábua e caí nesse buraco. Essas 2 lembranças são nítidas, eu estou falando aqui e estou vendo elas. E aí, esse professor nosso, que é um cientista também, inclusive, falou: impossível. Impossível. Não tem memória, o nosso cérebro não é capaz de armazenar memória nessa idade e tal. A gente armazena memória espiritual, mas memória física, memória material não armazena. Eu fiquei assim, chocada, porque eu lembro. É de mim que eu estou falando, sim, eu lembro. Veja bem, é a mesma coisa, é um trauma. Você passou por 2 traumas. Um, aos 2 anos, quando se perdeu com o avô, e o outro, quando caiu no rego, na tábua e se machucou. São 2 traumas que vão gerar emoções fortes, que vão gerar pensamentos fortes, que vão ficar incrustados na sua mente. E é exatamente isso que eu coloquei Só que a lembrança de 2 anos, a lembrança de 2 anos, para mim, não parece como um trauma, é uma coisa bonita. Eu passeando, meu irmão segurando na minha mão e tal, lá no meio do arrozal. Pode ter sido um trauma para minha mãe, para mim não parece trauma, não. Agora, essa da queda, sim, né? Mas é uma emoção forte. Tu pode não quiser admitir que é um trauma, mas é uma emoção, como já dizendo, o trauma é uma emoção forte. Então, isso são raridades, Zete. O que a ciência fala é de uma maneira geral, e muitas vezes eles não pontuam casos que nem o teu, da Soninha. Existem esses casos justamente numa emoção muito forte. E é isso que eu falei. E por isso que eu citei até os casos de reencarnação, que eu estudei aprofundadamente vários, N casos, dos grandes pesquisadores, tudo é relacionado com grandes traumas. E aí, exatamente isso, é a perda, é o pânico, é isso que a Soninha fez. Então, isso impregna justamente. Por isso que são poucos, não são tantos, que a gente relembra. Nesse sentido, sim, está bem correto. Ok, obrigada. Qual que é a próxima? Patrícia. Oi, boa tarde a todos, tudo bem? O Luizinho estava falando, o Rogério, eu estava lembrando de um vídeo que eu assisti do doutor Sérgio Felipe, e ele fala dessa lembrança no ventre da mãe dele. Houve um acidente de carro, ele se lembra da mãe sendo jogada e ele estava no ventre. Mas a lembrança... É outro trauma. Exatamente. Então, a criança, isso tudo que já foi dito, né? A importância, hoje eu falo que, nossa, eu tinha que ter conhecido a doutrina antes da minha gravidez, porque ia ser tudo tão diferente, porque, meu Deus, quanta lucidez que a gente, né, recebe através da doutrina. Era isso, só para complementar. Que lembra, Tá sim. Olha, essa parte, inclusive, aqui, vai falar sobre essas emoções fortes. Olha aqui. Via de regra, diz André Luiz, a maioria esmagadora de inteligências encarnadas retratam psicologicamente aqueles que lhes deram o veículo físico, transformando-se por algum tempo em instrumentos ou médiums dos genitores. Isso, inclusive, está na obra de Freud, não é? Que nós aprendemos com os pais e repetimos as mesmas atitudes, os mesmos erros e acertos que aprendemos com os pais. Por quê? Porque, como crianças, nós nos transformamos em médiums dos próprios genitores, na maioria esmagadora de inteligências encarnadas, hein? Do ponto de vista psicológico, nós somos médiums dos pais. Nós repetimos o que nós ouvimos, o que nós observamos, o que nós vivenciamos nas atitudes dos pais com terceiras pessoas, entre eles. A gente vai repetir, a gente vai ser médium
não é? Dos pais. É muito curioso ver, por exemplo, crianças falando determinadas coisas que os pais falam, nossa, não fala isso, porque, no fundo, ela está falando o que os pais falam. E aí a família fica constrangida às vezes. Agora, veja bem essa parte. Somente depois que experiências mais fortes lhes renovam a afeição interior, costumam os filhos alterar, de maneira mais ampla, os moldes mentais recebidos dos pais. Então, toda experiência forte que a criança vai ser submetida impingirá a ela uma mudança de conduta, uma mudança de sentimentos. Ela gerará com essas emoções novas, com esses sentimentos novos, pensamentos distintos dos pais. Normalmente isso começa a acontecer na adolescência, né? Eu me lembro que o Chico costumava se referir à adolescência como a aborrecência, porque é o espírito já querendo tomar as rédeas da própria vida, do próprio corpo, muitas vezes sem ouvir ou sem seguir a orientação materna e paterna. Quer dizer, os moldes mentais que nós recebemos por fator indutivo dos nossos pais, mãe e pai, passam a deixar de ter tanta importância para nós a partir da adolescência. E aí começa a questão da escola, até antes da adolescência, né? André Luiz fala assim, outros centros indutores. Então, o primeiro centro indutor, mediunicamente falando, vai ser no lar, no nosso lar, onde nós somos médiuns dos nossos pais, aprendemos a ser médiuns dos nossos pais. O segundo centro indutor, e aí a importância da escola, da educação, porque a primeira importância é do lar, mas a segunda importância é a da escola. Se os pais, diz André Luiz, guardam sintonia com as forças a que se unem fluidicamente aos filhos, a vida prossegue harmoniosa. Olha a importância da família harmoniosa, o amor em família, uma família que tenha bases morais e éticas muito sólidas dentro do cristianismo, né? que por, vamos dizer assim, preferencialmente, faça regularmente o culto do evangelho no lar, que leve as crianças a uma evangelização, seja ela espírita, seja ela católica ou protestante, que as crianças tenham esse entendimento religioso desde cedo e estabeleçam com os pais essa cumplicidade do bem, não é? De fazer a caridade, de trabalhar em favor dos outros. Eu conheço crianças, vizinhas minhas, no bairro onde moram, que trabalham em sintonia com os pais na caridade. Hoje, por exemplo, é dia de distribuição de alimentos aos moradores de rua. E um casal amigo nosso, que fundou o Grupo Espírita Retiro da Luz, eles levam a menininha mais nova, a Gabi, com ele junto nessa distribuição, e ela se sente plenamente à vontade ali no meio dos moradores de rua, até dos drogaditos, auxiliando um, auxiliando o outro, distribuindo a quentinha, distribuindo a roupa, o agasalho, o vidro, a garrafa d'água, né? Porque aí mostra uma segurança ética e moral desta família, e que deve ser a segurança ética e moral que todas as famílias deveriam perseguir desde o início, desde o casamento dos pais, vamos dizer assim, né? Até a chegada dos filhos, porque estabelece o que André Luiz fala aí, a sintonia com as forças que vão unir fluidicamente todos os integrantes da família. E, neste caso, a vida vai prosseguir harmoniosa. O contrário também acontece. Quando não há essa sintonia,
quando os pais estão pouco ligando qual é a educação ética, moral, religiosa que os filhos vão ter, dentro do lar ou fora do lar, é impossível nós pensarmos que a vida prosseguirá harmoniosa. Não, ela vai prosseguir desarmoniosa, porque não aconteceu a harmonia primordial que sustentaria o lar, não é? Aí André Luiz prossegue. Entretanto, passada a primeira infância, olha aí a primeira infância, viu, Victória? Começam atritos e desencontros, devido às interferências inevitáveis. Interferências por quê? Porque a criança passa a conviver com outras pessoas fora do lar, especialmente na escola. E na escola nós vamos encontrar crianças com variado grau de instrução ética e moral distinta daquela que a criança em si recebeu do próprio, vamos supor, de uma família harmoniosa. E ali ela vai ter os primeiros choques. Também vem a questão muito importante da ética e da moral dos professores, dos mestres, das nossas mestras, na primeira infância, na segunda infância. Será que estão em sintonia com os ideais do Cristo ou não? Porque aí começam esses choques, não é? Essas chamadas interferências inevitáveis. E André Luiz completa esse trecho dizendo: surgem as incompatibilidades e disparidades que a genética não consegue explicar. E aí a gente vai ver naturalmente, porque numa família de vários filhos, todos são diferentes, porque todos vão absorver a mesma educação do lar. No entanto, no contato com outros centros indutores de fora, especialmente da escola, que é o primeiro centro indutor fora do lar, eles vão ter reações distintas àquelas situações. E terão reações distintas, por quê? Porque a sua herança multimilenar de várias vidas sucessivas é diferente dos outros irmãos. E aí surgem, naturalmente, disparidades entre eles, e a genética não vai explicar isto. A escola, prossegue André Luiz, edificante, espera-os para restaurar-lhes as noções de ordem superior, ensinando os conceitos de elevação moral imprescindíveis ao aprimoramento da alma. Então, vejam bem, pais e mães, saibam escolher, e escolher muito bem, as escolas edificantes para as quais levarão seus filhos ao estudo, porque isso será fundamental para a sedimentação de noções de ordem superior no seu coraçãozinho infantil, não é? Que esses conceitos de elevação moral não bastam que sejam ensinados no lar. É preciso que a escola seja um prosseguimento do lar. Porque só isso vai garantir o aprimoramento daquela alma encarnada ainda em estado infantil. E aí vem o que André Luiz vai nos ensinar, que a situação agora muda, porque os mestres, professores e mestras passarão a ser os influenciadores principais, não é? E as crianças vão ser médiuns dos seus professores. Olha só, transfiguram-se os mestres comuns em orientadores dos aprendizes, que, se atentos ao ensino, se fazem médiuns temporários das mentes que os instruem, através do mesmo fenômeno de harmonização das ondas mentais. Então, aí a criança já começa a refletir não somente os genitores como seus orientadores maiores, mas também as mentes dos que a instruem na escola. E daí a nossa preocupação, que nós devemos ter como pais, como avós, de que essas escolas, escolhidas por nós para serem os ambientes
de estudo de nossas crianças tenham os mesmos valores éticos e morais que nossas famílias têm. Não é? Para quê? Para que o mesmo fenômeno de harmonização das ondas mentais dos alunos com os mestres reflitam essa mesma harmonização que é ideal entre os filhos com os pais. Alguém quer comentar alguma coisa? Só acrescentar um exemplo. Meu pai era engenheiro, minha mãe advogada, e totalmente sem religião. Nós fomos criados sem nenhum tipo de religião. Mas eles me colocaram numa escola marista. E isso foi extremamente importante para mim. Eu tenho até hoje um carinho muito grande pelos irmãos maristas. Aos 17 anos que eu tomei contato com Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz, e, para desgraça dos meus pais, me tornei um espírita dedicado. Assim. Mas que interessante como a formatação veio pela escola. Né? Como? O Chico diria assim, mas que beleza, Rogério. Mas que beleza. Exatamente, né? A formatação veio pela escola, que coisa linda, né? Muito legal. Olha a importância da escola. Né? Se você não teve essa orientação no lar, como eu também não tive, a escola foi... A minha primeira escola também foi uma escola 12 de dezembro, chamava-se ela, de orientação muito rígida, católica, apostólica romana. E depois o Instituto Zila Frota, que eu frequentei até o vestibular, também dentro dessa mesma orientação, que para mim valeu muito. Alguém quer fazer alguma pergunta? A mão. Pois não, só um parêntese, tá difícil aqui, Geraldinho, essa escolha de escola. E as mais, renomadas, a Samira sabe aqui, né, da nossa região, aqui de Caxias do Sul, as mais renomadas, que são de padres e freiras, estão sendo as piores. Para colocar o meu netinho, esse que está aqui comigo hoje, de 5 anos, a minha filha revirou a cidade, e o que ficou assim mais dentro do possível, uma escola adventista. Eu acho que realmente está bem complicado. Desculpe, eu não te ouvi. Alguém travou. Foi o Geraldinho, eu não ouvi o que ele disse. Bom, eu digo que hoje em dia isso tem sido um desafio imenso, não é? Enorme. É um problema muito sério para quem vivencia isso. Temos que orar muito. Mas sabe o que eu acho? Eu já falei para a Soninha isso. É que se todo o exterior está confuso, Deus permite para que os pais voltem a cuidar dos seus filhos. Isso exatamente. Boa ideia. Tudo certo. Está tudo certo. Para que tomem as rédeas de novo, né? Que muitos dos pais mais modernos largaram as rédeas a partir da década de 70 em diante. E, aliás, o Chico falou uma coisa muito curiosa a respeito disso, dizendo que aqueles os pais da era hippie, né? Desde a década de 60, 70, que deixaram os filhos fazer o que bem entendessem, que eles não iam ter outra chance de reencarnar na Terra mais não, porque eles tinham perdido a oportunidade de conduzir seus filhos a um caminho de elevação moral e ética, e que isso era um problema. Chico Xavier dizia isso, viu? Hoje em dia querem ter filhos, mas não querem ser pais, né? Eu acho que está tudo certo. Vamos olhar pelas nossas crianças. Aí estão chamadas de vários
várias instituições. O Edson levantou a mão. Pois não, Edson. Eu acho que é muito importante, a par do que está acontecendo nas escolas, é a orientação que a gente dá aos filhos. Porque no momento em que tu dá orientação, o que a escola disser, tu pode contrapor com autoridade. A experiência que eu estou tendo com uma adolescente de 16 anos, ela teve toda a educação que a Igreja Católica fornece. A mãe dela é católica. Quando terminou tudo, ela fez a primeira Eucaristia e depois a Crisma, ela disse: pai, eu tenho que ser católica? Eu disse: não, minha filha, tu tem que ser uma pessoa do bem, que segue Jesus, o que ele disse. E ela está numa escola agora em Porto Alegre. Eu moro em Carlos Barbosa. E ela continua seguindo aquilo que foi ensinado. Que lindo. Perfeito. Isso. Muito bom. É sempre um alívio. Eu acho que este livro é dos meados de 40, por isso, né? Naquele tempo, a escola dava valores, era o que diz ali. Ela espera as crianças para restaurar, para formatar, para fixar as noções de ordem superior. Infelizmente... É que a maioria de nós, só para complementar o que a Samira colocou, Geraldinho, nós todos tivemos a felicidade de termos professores desse quilate, em que nossos pais confiavam integralmente neles e nós, como alunos, também, porque eles tinham os mesmos valores morais que os nossos. Então, não havia divergência nesse sentido. Existia uma complementariedade daquilo que aprendíamos em casa. Como o Rogério bem falou, os pais não professavam uma religião, mas tinham um ensinamento moral, né? Íntegro e independente. E havia essa ressonância nos nossos colégios. Eu também estudei no meu ginásio do Colégio Marista, Rogério. Aí me lembrei que deve ter feito as 9 primeiras sextas-feiras do mês que tinha, né? Todo aquele ritual dos maristas, que era maravilhoso, né? Então, assim, a disciplina, né? São fatores maravilhosos, que vieram em consonância com tudo isso que está aqui nos ensinamentos, como a Binha Sabira lembrou, que realmente os professores dignos, né, Geraldinho? É isso que nós vemos. Agora, essa seria a função da escola, né? Claro, e por isso também, eu sei que se nós começarmos a conversar agora em relação a isso, e não é o momento do ensino atual, porém, a leitura que se fez através da pandemia é isso, é o resgate dos pais como educadores, no exemplo que deu o Edson. Ele deu já, isso está formatado há tempo, mas eu digo, mais recente a Guiné é para reformular, porque a educação básica, né, os valores intrínsecos, quem fornece são os pais, nós sabemos disso. Então é por aí que nós temos que ter sempre esse... É o ideal de ensino, né, Geraldo? Isso. Não há como fugir disso, dessa responsabilidade, né? Perfeito. Prosseguindo, então, minha gente, outros centros indutores. André Luiz prossegue. Surgem as obrigações do trabalho profissional, em que a personalidade segue no encalço da vocação ou toma de experiência que já conquistou na vida. Cada oficina de ação construtiva é novo educandário para a criatura em lide no campo humano, em que a chefia, a escalonar-se através de condutores diversos, convoca os cooperadores nos vários círculos da subalternidade ao esforço de melhoria e sublimação. Então, o terceiro centro indutor da mediunidade vai ser o trabalho profissional. Aí nós podemos classificá-los de forma variada, dentro de uma instituição, de uma empresa privada, dentro de uma empresa pública, dentro de uma autarquia, seja ela municipal, estadual, federal, enfim, diversos centros de atividade profissional, e aí nós estamos falando já nos jovens que estão ou se profissionalizando
ou então saídos da universidade, ingressando no mercado de trabalho, naturalmente, como disse aqui André Luiz, seguindo a sua personalidade no encalço da própria vocação. Então, se a pessoa está ali estudando para medicina, vai passar pelo estágio necessário, não é? Dentro de algum hospital. Se já está se formando como engenheiro, vai ter também a experiência dos primeiros tempos numa empresa construtora, e assim sucessivamente. A vocação, naturalmente, tem a ver com o que ela já amealhou no passado e talvez já tenha decidido antes mesmo da reencarnação. E desde muito cedo, talvez, esse indivíduo vai manifestar a sua vontade, ou de ser médico, ou de ser enfermeira, ou de ser professor, ou de ser engenheiro, enfim. E, na busca dessa vocação, ele vai encontrar um ambiente de trabalho de que necessita. Ou mesmo, segundo André Luiz, a soma de experiências que ele acumulou nesta encarnação, que já conquistou nesta vida, aquele curso que ele teve predileção, desde os cursos profissionalizantes até a esfera universitária, os cursos também de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, e aí é natural que o fenômeno da submissão se processe novamente, elegendo os doutores e os mestres ou chefes da nova empresa, não é? Como os novos condutores da sua experiência terrestre, visando sempre um esforço de melhoria e sublimação. Melhoria cultural, melhoria intelectual e sublimação também dos sentimentos. E é interessante que aí entra a questão muito necessária da pessoa também aprender, como aprendiz que é nessas empresas todas, ou nesses hospitais, ou nessas escolas, a ser subalterno, a experiência da subalternidade, não é? Que hoje em dia é um problema na nossa sociedade, porque as pessoas já começam, mal saídas aí da escola, já querem um cargo de chefia, já querem mandar nas instituições que mal chegaram a participar delas. Então, essa questão aqui, que André Luiz coloca, é de vital importância para o equilíbrio da sociedade, porque a oficina de ação construtiva será, sim, o novo educandário para a criatura na lide humana. Alguém quer comentar sobre isso? Então, vamos seguir. Então, André Luiz vai concluir. Todos somos médiuns. Nos centros de atividade, encontramos o reflexo condicionado e a sugestão como ingredientes indispensáveis na obra de educação e aprimoramento. A liberdade é tanto maior para a alma quanto maior a parcela de conhecimento. Importante isso aqui, depois eu comento. Por isso mesmo, quanto mais cresça em possibilidades, mais se desdobram caminhos à visão, constrangendo-a a vigiar sobre a própria escolha. Então, todos os nossos centros indutores de atividade terrestre, a começar do lar, que é o primeiro centro indutor, depois a escola, desde a escola pré-primária, básica, até a universidade, depois os institutos de atividade profissional, sejam eles empresas públicas, privadas, hospitais, ou que seja, todos esses centros de atividade, nesses centros de atividade, o nosso espírito encontra
campo de expressar, primeiro, o seu reflexo condicionado, aquilo que ele já traz de outras vidas, e a sugestão sobre a qual ele está dirigido, não é? Sendo dirigido, como ingredientes indispensáveis à própria sublimação, à própria educação e o próprio aprimoramento do indivíduo encarnado. E aí a questão da liberdade é fundamental, não é? A liberdade, e aí é um entendimento que a gente só vai ter depois que nós resgatamos os originais de Allan Kardec, do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, da 4ª edição, porque nós sabemos que Allan Kardec depositou até a 4ª edição os originais manuscritos desse seu último livro na Biblioteca Francesa, não é? É uma exigência da lei francesa de direitos autorais que o autor de todos os livros deposite ele mesmo os manuscritos da sua produção intelectual. E nós sabemos, temos provas a respeito disso, que o último livro de Kardec, que é A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, foi publicado por Kardec e depositado por ele na Biblioteca Francesa, a 1ª, 2ª, 3ª e a 4ª edição, no ano de sua morte, em 1869. E lá nós vemos claramente que Kardec elabora muito bem essa questão, que o livre-arbítrio ele é proporcional, ele não é dado de uma vez só para o espírito em evolução humana. Ele é tanto maior quanto maior for a parcela de conhecimentos adquiridos pelo reencarnante ou pelo espírito desencarnado. Então, existe uma graduação do livre-arbítrio e da lei de causa e efeito, ação e reação, que vai ser justamente espelhada na liberdade de ação de cada um de nós e na responsabilidade por essa liberdade. Quanto maior é a parcela de conhecimento que nós temos, que nós adquirimos, sejam eles de vidas pretéritas ou mesmo desenvolvidos na atual vida presente, a nossa liberdade é maior e, por conseguinte, a nossa responsabilidade também. Por isso que Jesus vai nos dizer: muito será dado a quem muito será pedido, desculpem, a quem muito foi dado. Porque essa questão do conhecimento, ele traz uma responsabilidade inerente a ele, não é? Quanto mais nós conhecemos, mais responsáveis nós nos tornamos. Então, todos esses centros de indução, nos quais a criatura humana funciona como médium sem o perceber, inicialmente dos pais, depois dos mestres e professores, e depois dos chefes, ou dos condutores das diversas atividades profissionais às quais nos ligamos, tudo isso vai nos trazer conhecimento, vai nos trazer uma certa sabedoria, uma certa experiência. E a partir daquilo que nós já amealhamos, já fizemos a peneira desse conhecimento e guardamos esse conhecimento conosco, nós teremos, então, a liberdade de ação, e essa liberdade de ação vai gerar consequências. As consequências serão tão mais graves quanto maiores são os nossos conhecimentos adquiridos. Então, para nós espíritas, então, essa é uma questão crucial, porque se nós levarmos em conta que nós somos, talvez, a minoria mais mínima, isso quem dizia era Chico Xavier, entre todos os religiosos terrestres, aqueles que mais tiveram acesso ao conhecimento superior, isso significa que a nossa responsabilidade pelos nossos atos, pelas nossas escolhas, é muito superior
àqueles irmãos nossos que não obtiveram acesso aos conhecimentos que nós temos da vida, da obra de Allan Kardec, da vida e da obra de Chico Xavier, por exemplo. Então, nós temos uma responsabilidade imensa, não somente diante da nossa própria consciência, mas diante daqueles que convivem conosco, diante da causa espírita cristã, e, em última análise, uma responsabilidade imensa do nosso compromisso que abraçamos com Jesus e com Deus, nosso Pai. E ele completa, André Luiz, dizendo: por isso mesmo, quanto mais cresça em possibilidades, mais se desdobram caminhos à visão, constrangendo-a a vigiar sobre a própria escolha. É o vigiar e orar de Jesus, não é? Nós que conhecemos o roteiro de verdade e vida, o caminho de verdade e vida que o Mestre nos concedeu na sua gloriosa renunciação terrestre, a demonstração de tudo o que ele fez por nós, acordando os nossos espíritos amolecidos ainda na vida terrestre, de muitas ilusões, de muitos desvios, nós que já tivemos a bênção de conhecer a terceira revelação, que é o Espiritismo cristão, nós temos aí uma responsabilidade maior do que os nossos irmãos do caminho. Muito será pedido de nós, mas, ao mesmo tempo, nós temos a bênção de que o nosso campo de visão ele se estende para além da materialidade humana. Ele se estende para além, vamos dizer assim, com todo respeito, da mediocridade da vida terrestre. Porque o nosso foco não pode ser a vida terrestre. Nós temos que ter o foco na vida imortal. E, tendo o foco na vida imortal, nós todos somos chamados a fazer obras de espírito eterno, de espírito imortal. Porque a nossa visão é uma visão mais ampliada. Então, entra aí aquela pergunta do Cristo: que fazeis de especial? Se nós já temos tudo isso, o que nós estamos fazendo de especial para dar conta desta visão ampliada, para dar conta deste conhecimento, dessas possibilidades inúmeras que a doutrina espírita cristã nos favorece? Então, entra aí a questão da mediunidade com Jesus e o Espiritismo, não é? Porque nós todos somos médiuns. Ainda que não tenhamos uma mediunidade, vamos dizer assim, aflorada, a flor da pele, mas todos nós podemos ser médiuns do Cristo, nesta ou naquela ocasião, neste ou naquele ponto da estrada, não é? Todos somos chamados. Agora, muito poucos são os escolhidos, porque a maioria de nós fica adormecido, ou deixando os livros na prateleira, que não convém, ou então deixando de fazer as obras que o Senhor espera que façamos. Algum comentário? Sim, Geraldinho. Eu gostaria de compartilhar com todos e talvez tentar compreender como é que nós, espíritas, diante de tanto conhecimento, de tanta informação, diante dessa doutrina que nos esclarece, que nos consola, ainda vemos espíritas, conhecedores das leis, serem hipnotizados, porque não tem outra palavra, hipnotizados por espíritos trevosos. Exatamente. Defendendo o aborto, né? Exatamente. E outras atrocidades. Porque defendendo a liberação. Não há ignorância. Não há ignorância diante da lei. Para mim, é exatamente essa hipnose do qual este capítulo fala. Samira, Oi.
na minha casa espírita tinha um senhor de idade, assim, desencarnou com 90 e poucos, e ele gostava de repetir aquelas coisas antigas, assim, quando era jovem. Os médiuns são os grandes endividados, por isso receberam tanto. E nós temos também essa faceta, assim, nós recebemos, eu gosto de colocar assim, a responsabilidade. Travou. Deixa eu só colocar em cima do que tudo que colocou Geraldinho, nós estamos estudando a obra original O Céu e o Inferno, e casualmente essa frase, eu não imaginei que tu ia fazer uma dissertação tão bonita como tu fizeste, porque essa frase, a liberdade é tanto maior para a alma quanto maior a parcela de conhecimento, ela nos dá a diretriz básica da doutrina espírita, só que nessa frase, porque a liberdade é a responsabilidade. E nós, essa semana, nós estamos estudando nessa obra os espíritos arrependidos. Criminosos arrependidos. Perdão, criminosos arrependidos. E nós estamos vendo, porque Kardec, porque o Céu e o Inferno é uma obra que os espíritas praticamente desconhecem. E ele nos traz, e falávamos eu e a Samira sobre isso, e com aqueles que nos acompanham, ele tem, cada exemplo que é dado, tipo dos suicidas, né? Cada exemplo, cada um que ele coloca é uma aula para nós todos. E nessa aula, o padre Verger, que matou, ele se suicida antes de se suicidar, ele mata na época Então, ele não se suicida, querido, ele é guilhotinado. Perdão. É isso aí. Ele matou Monsenhor Cibur, um cardeal, em Paris. E aí, depois, ele é guilhotinado. Perfeito. Mas aí, o que ele diz no depoimento dele, ele diz: compreendo também que é uma série de existências que nos dão os conhecimentos úteis para nos tornar perfeitos tanto quanto possível a criatura humana. Então, fala exatamente o que tu falaste, do conhecimento, da responsabilidade, que aí entra naquilo que o Jesus estava que já nos diz há muito tempo: faça ao outro o que querem que te faça. Então, essa frase aí já resume o que nós, tendo conhecimento, né, cada vez mais temos que assumir as nossas responsabilidades, Geraldinho. Exatamente como tu colocaste. Só para referendar em cima disso, que nós debatemos exatamente essa temática na última aula sobre isso. Veja que a sintonia, estamos em sintonia, não é? Perfeito. Não é por acaso. Não é por acaso. Mais algum comentário? Pois não, Mauro. Uma pergunta. Eu queria agradecer a presença de todos e a oportunidade. Geraldinho e todos, eu discutindo com um espírita, e eu estava indignado como o espírita pode apoiar o aborto, e fui replicado por um argumento que eu nunca ouvi. Ele falou assim: você sabia que a primeira versão do Livro dos Espíritos falava que o espírito só está ligado ao corpo no ato do nascimento e foi adulterado o Livro dos Espíritos? Eu caí de 4. Eu falei: como assim? Não, isso é mentira. Isso é mentira. Mentira, né? Isso é mentira. Só que o livro foi adulterado, que a primeira versão não tinha essa ligação do espírito. Eu falei: acho que tem uma coisa meio lógica, né? Que o espírito está ligado ao embrião. Mas eu fiquei surpreendido. Eu falei: que papo é esse? E aí eles usam de todos os argumentos falaciosos, não é? Nós temos que nos lembrar que o Livro dos Espíritos teve várias edições até a desencarnação de Allan Kardec. Então, assim como eu falei sobre o livro A Gênese, os Milagres e as Predições, todas as vezes que Allan Kardec fazia alguma observação nova em todos os seus livros, ele tinha que depositar os originais manuscritos por ele na Biblioteca Nacional da França. Então, esse argumento é falacioso, porque até 31 de março de 1869,
todas as edições do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Céu e Inferno e de A Gênese, foram necessariamente depositados pelo codificador, próprio codificador, a letra dele, Allan Kardec, professor Rivail, na Biblioteca Nacional da França. Então, o que houve foram acréscimos. Em todos esses livros houve um ou outro acréscimo, mas jamais houve adulteração do Livro dos Espíritos, como sugerido por esse senhor. Jamais. Muito obrigado, Geraldo. Isso me incomodou muito. Fiquei muito incomodado, muito. Aí surgem o seguinte, pessoas que... Porque uma coisa é você ser espírita cristão, em primeiro lugar. O espírita cristão, ele tem que assumir, em primeiro lugar, a orientação moral do cristianismo, a ética cristã, porque Jesus é o nosso modelo e guia, em primeiro lugar, não é? Então, é o cristianismo de volta, é justamente o Consolador. Olha, no Evangelho, qual que é a tarefa do Consolador? O próprio Jesus disse, e João Evangelista afirmou, no capítulo 14 do seu Evangelho: e eu vos enviarei outro Consolador, que vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, que vai trazer de novo a doutrina cristã para o povo. E depois vos explicará todas as coisas, que é a razão, o amadurecimento da razão. Por isso que Kardec colocou no frontispício do Livro dos Espíritos, de toda a obra espírita, fé verdadeira só o é, aquela que encara a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Não é? Então, nós temos esse primeiro norte. E o segundo norte é a obra de Allan Kardec. Quer dizer, a pessoa querer ser espírita contrariando a obra de Kardec, meu filho, você vai me desculpar, funda outra igreja, mas não venha trazer as suas opiniões pessoais, as suas ideologias próprias, que não são espíritas cristãs, e querer impor aos espíritas cristãos que sigam o seu caminho. Porque é aquela história, água e óleo não se misturam. Não é? Não somente a obra de Kardec é frontalmente contra o aborto, somente admitindo o aborto quando a vida da mãe está em risco, só essa exceção, a única e exclusiva exceção, como a obra toda de Chico Xavier, que são 545 livros até hoje publicadas, toda essa obra, seja o Espírito de Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos, Hilário Silva, todos diversos poetas se manifestando contra o aborto. Né? Então, nós temos que ter essa clareza de combatermos essas novidades, entre aspas, porque elas são provenientes de doutrinas materialistas históricas que nada tem a ver com o espiritismo cristão. Essa é a grande verdade. Né? Doa quem doer. A pessoa querer. Nós tivemos aí, infelizmente, um manifesto, entre aspas, das mulheres espíritas a favor do aborto. Em primeiro lugar, elas podem se manifestar à vontade, porque nós estamos num país livre. Agora, não são mulheres espíritas cristãs, porque mulheres espíritas cristãs jamais podem apoiar o aborto. Não é? É uma questão... Pois não. É um absurdo, e eu também ouvi de uma médica geneticista espírita dizendo que, contrariando a questão 344 do Livro dos Espíritos, que mostra quando há ligação, que é exatamente na concepção. E ela disse, em palestra espírita, médica geneticista, ela disse numa palestra espírita que só vai se ligar
naquele embrião fecundado no laboratório quando ele for implantado na mãe. Isso é outra falácia que eles estão dizendo. Quando ocorre a união, inclusive eu lembro que o Chico dizia que a menor interferência ainda dos pais quando a fecundação ocorre no laboratório, a fertilização in vitro. Inclusive, então, o Chico dizia, viu, Samira? O Chico me disse pessoalmente que por volta do ano 2500 não teremos mais a reencarnação através das mães. Todo o processo de reencarnação será por instituto de reencarnação na Terra. A fecundação será fora do útero materno em institutos especializados para isso. Quer dizer, isso também já joga por terra essa teoria, não é? Que precisa implantar no ventre materno o óvulo fecundado para o espírito se ligar. Falácia. São sempre argumentos que não podem vingar dentro dos arraiais espíritas cristãos. Agora, o que nós precisamos deixar de ser, gente, é bonzinhos. Tá? Porque diante de uma palestra dessa, nós temos que ter coragem de levantar e contradizer a pessoa que está falando essa asneira. Não é? Principalmente se for presencial. Porque essa história da gente, porque é palestrante espírita, eu vou dar razão a ele, não. O palestrante espírita cristão, em primeiro lugar, ele tem que conhecer muito da obra de Jesus, do Evangelho de Jesus. Em segundo lugar, tem que conhecer muito e estudar muito a obra de Kardec e de Chico Xavier. Não é? Isso é o básico. Mas parece que nos centros o que menos se estuda é Kardec e Chico Xavier. Exatamente. Essa é a grande lástima. Para onde vai o Espiritismo? Porque aí vão surgir doutrinas, com o perdão da observação, mas doutrinas esdrúxulas, que de espiritismo não vai ter nada. O Luizinho levantou a mão. O Rogério até voltou agora, mas quando a conexão, ele está fazendo uma observação importantíssima, que nós precisamos mostrar àqueles irmãos que entram nas nossas casas espíritas que nós não somos merecedores, nós somos devedores. Né? Nós estamos ali porque nós precisamos resgatar os nossos erros do passado. E quando a doutora Samira tocou, quando a doutora Samira tocou também, em relação à suscetibilidade de hipnose, isso é a fascinação que leva. Por quê? O camarada tem o conhecimento, né? Ele tem o conhecimento, passa a se achar o dono da verdade. Então, para ele, e fascinou. Estão fascinados por doutrinadores materialistas históricos. E de religiosos não tem nada. Isso aí. Importantíssimo isso, Rogério. Muito legal. Beleza. Obrigado. Caiu a ligação naquela hora, mas eu queria completar que uma coisa que me encanta muito é essa ideia que a questão 540 do Livro dos Espíritos coloca, para que nós estamos aqui? Para crescer e fazer crescer. Eles colocam desde as miríades, né? Vão formando ilha. Nós estamos aqui para crescer e fazer crescer. Então, tentar melhorar o máximo possível e amar, servir, ajudar, fazer o que for possível em torno de nós. E nesse mecanismo de conhecimento, de sabedoria, de amar, a gente vai ganhando liberdade. Isso que eu acho lindo. Cada vez a gente é mais livre. Olha o Francisco de Assis, ele ia falar com os Moura, ia falar com o Papa, livre, ele não estava atrelado, como tu colocou, Geraldinho, à terra. Então, quando a gente está... a gente tem que analisar, por exemplo, analisar o governo, analisar essas posturas, mas não nos atrelarmos, não deixarmos o nosso coração se intoxicar com isso. E sermos livres, continuarmos fazendo o nosso trabalho
como tu diz, levantar no meio de uma palestra dessa e dizer, olha, não concordo, mas sem nos perturbarmos, livres, né? Isso é que eu acho lindo. A doutrina espírita nos convida a sermos livres, cada vez mais. Amar, servir e passar. Rogério, nós só não somos livres para mudar o que os espíritos superiores escreveram, tá certo? Sim. Porque aí é falta de vergonha mesmo. Não é? Nós temos a liberdade, sim, de seguir a doutrina ou não. Essa liberdade nós temos. Não é? Se a doutrina espírita cristã não está de acordo com o que a criatura pensa, Deus a abençoe, que ela vá procurar em outro setor da vida humana aquilo que ela escolheu para si. Agora, dentro dos arraiais espíritas cristãs, nós essencialmente temos que ser cristãos e espíritas. E não tentar mudar o que Jesus disse, tentar mudar o que Kardec escreveu, tentar mudar o que Chico Xavier foi e exemplificou para nós a vida toda. Não é? Olha só esse trecho. Essa frase do André Luiz, que o conhecimento vai nos dando liberdade, as pessoas que fazem essas deturpações são literalmente ou de má fé, né, porque também ocorre, mas na maioria ignorantes, porque ignoram realmente o Evangelho, ignoram a verdade, né? Existe a má fé, mas estão assumindo um karma complicado para elas. Complicado, bem complicado. Porque se um espírita escreve uma bobagem dessa, um manifesto a favor do aborto, se esse manifesto gerar, a partir daí, de determinadas famílias que vão abortar os seus futuros filhos, olha a complicação. Essa complicação vai estar na conta desse manifesto, daqueles que leram esse manifesto e acreditaram nele. Não é? Põe limites. Porque olha só o que André Luiz escreve. Mais extensa mordomia, que é o nosso caso, a mordomia de termos recebido aqui na Terra tantas informações espirituais relevantes, responsabilidade mais extensa. A nossa responsabilidade é imensa. Toda subida pede suor e disciplina. Não existe elevação sem suor e disciplina, sem trabalho e perseverança. Todo estacionamento é repouso inútil. Infelizmente, muitos de nossos irmãos estão preferindo esse estacionamento da consciência nas conveniências políticas da atualidade. E isso é repouso inútil. Somos todos, assim, médiuns, a cada passo, refletores das forças que assimilamos, por força de nossa vontade, na focalização da energia mental. Ora, então nós devemos nos perguntar todos os dias que tipo de forças estamos refletindo. São as forças do Cristo? São as forças do Espiritismo cristão? Ou são as forças das sombras? Que tipo de forças nós estamos assimilando do nosso convívio, do nosso exterior? São as forças da elevação moral ou são as forças da derrocada moral, derrocada ética? Porque isso tudo está na conta da nossa própria vontade de refletir esta ou aquela energia que vem de fora, na focalização da nossa própria energia mental. Então, nós devemos ter muito cuidado para não querer trazer para o Espiritismo aquilo que está na minha vontade ainda imperfeita, desviada, criminosa, não é? Para justificar as nossas atitudes de uma ou aquela maneira, as atitudes infelizes, como, por exemplo, eu tenho visto também alguns determinados espíritas relativizando o problema das drogas, não é? Querendo passar pano
vamos dizer assim, a descriminalização das drogas. Ora, cuidado com isso, porque quem faz isso está dando repasto às trevas mais profundas. E eu convido a cada uma dessas pessoas que faça, como nós fazemos toda sexta-feira, visita aos moradores de rua de condição drogadita, não é? Cada cidade, infelizmente, cada cidade do mundo, não é só no Brasil, hoje, tem a sua Cracolândia. Visite a Cracolândia, né, da sua cidade. Vá lá conhecer as pessoas que estão ali, absolutamente subjugadas pelas trevas. Então, põe a mão na consciência. É isso que você vai acabar disseminando, é isso que você vai acabar divulgando com essa relativização do problema das drogas, que é um problema efetivo. O sofrimento das mães, dos pais, dos avós, dessas pessoas que estão submetidas por entidades trevosas, em processo de subjugação violento, não é? E que perderam totalmente as estribeiras da vida, porque começaram com uma droguinha que, na conceituação desses relativistas, não tem problema algum. Tem problema, sim, é abertura para as demais drogas, para os demais problemas de uso psicotrópico. Certa ocasião, conversando com Chico Xavier, ele me expôs essa questão de modo muito claro, dizendo o seguinte: uma pessoa, todos nós somos comparados a uma casa, e essa casa, que pode ser a nossa casa mental ou casa espiritual, como queiram, né? E essa casa tem proteção, ela tem muros, ela tem portões, ela tem portas, ela tem janela, ela tem tranca, chave. E ele comparou essa casa com todos esses apetrechos a uma pessoa que tem o equilíbrio da sua vida, não é, íntima, protegendo-se do exterior. E a pessoa que, infelizmente, se abre as portas do seu lar, ou abre as portas da sua casa mental à ação indevida de drogas e psicotrópicos de toda natureza, é como se a casa dela não tivesse muros, portões, portas, janelas e chaves. Estivesse totalmente desguarnecida de proteção. E, nesse caso, entra quem quiser. Todo tipo de malfeitor entra e faz nela morada, não é? Então, é uma imagem forte, mas uma imagem muito real do acontecido, o que vem acontecendo, infelizmente, em todas as cidades do mundo inteiro, não é só no Brasil. Nós temos visto, por exemplo, países de primeiro mundo, como o Canadá, que tinham cidades magníficas, com altíssimo nível de vida, que depois da aprovação e da liberalização do uso das drogas, se tornaram, como, por exemplo, é o caso de Vancouver, se tornaram em sociedades extremamente perigosas, extremamente degradantes, né? Eu estive pessoalmente na cidade de Denver, no Colorado. O Colorado foi o primeiro estado americano a liberalizar as drogas. Eu, que havia conhecido o Colorado antes desse assunto, e depois fui verificar em loco o que estava acontecendo lá depois, fiquei horrorizado. O centro da cidade de Denver se tornou uma terra de ninguém. Então, que nós, brasileiros, não caiamos nessa grande armadilha da sombra. Geraldinho, a Admeia Xavier levantou a mão, não sei se ela ainda quer falar. Pois não. Eu gostaria, sim. Vocês me desculpem, que às vezes eu não dá para entrar toda semana, que tem outras atividades, mas eu pude entrar hoje, e Geraldinho citou aí a questão do grande laboratório, e aí eu me lembrei de Dona Zezé, que foi a segunda dirigente lá com o marido dela, Zezeu, depois de Zeca. E quando eu adentrei o grupo mediúnico, ela sempre me contava. E aí
ela Então, teve só contato... esclarecendo, Admeia, só esclarecendo para o pessoal que não conhece, você está se referindo ao Grupo Espírita Sheila, de Pedro Leopoldo, né? Sim, o Grupo Espírita Sheila de Pedro Leopoldo. Então, Dona Zezé, ela teve 16 filhos. E ela disse que um dia, conversando com o Chico, que eles eram muito amigos, e acompanhava o Chico, ela e o marido, o Zeca, e ela falou assim, ô Zezé, você teve tantos filhos, mas no futuro isso não vai mais acontecer, porque vai haver um grande útero, que ele chamou assim de laboratório, falou assim para explicar para ela melhor, para ela entender, esse laboratório, esse grande útero, onde as mulheres não vão precisar sofrer tanto com a maternidade, você ter 16 filhos, né, Dona Zezé? Então, ela falou assim, mas Chico, será verdade? Ela falou assim, vai acontecer isso. Eles já pediram para eu escrever. Aí ele falou, mas por que você não escreveu? Nem, não escrevi não, porque ninguém ia acreditar. Então, eu não escrevi. Aí passaram-se os anos, quando saiu num jornal de Uberaba, se não me engano, sobre esse assunto, alguém mandou o jornal para ela. Aí ela chegou toda feliz na reunião mediúnica. Aqui, Ednei, tá vendo? Eu não falei, o pessoal lá de casa ficava rindo de mim, falando, onde é que você tirou isso, mamãe? Olha aí, tudo que o Chico falou comigo, assim, mais de 50 anos, está aqui. Ele já falava isso comigo sobre essa questão. E aí eu quis contribuir, assim, que eu achei legal, lembrei disso. Muito bom, Edmeia. E realmente o Chico tinha e tem essa visão de longo prazo, né? Muita coisa que ele falava comigo na década de 80 e 90, que eu nem acreditava naquela época, já aconteceu. Então, a gente tem que valorizar essa personalidade extraordinária que esteve entre nós. Muitos de nós não o reconheceram, infelizmente, mas que, sem dúvida nenhuma, está destinado ao futuro da humanidade como sendo um ponto de inflexão no grande desenvolvimento espiritual da Terra. Pessoal, eu vou parar por aqui, não deu para terminar o capítulo, aí a gente vê com a Samira se a gente continua no mês seguinte, ou se vai alternar com... Não, eu queria propor que tu continuasse, não pode ser dia 20 deste mês? 20 de outubro? Deixa eu ver aqui. Porque em setembro nós não tivemos o encontro. Dia 20 vai ser sexta, não é? Pode sim. Sexta-feira. Pode ser? Pode ser. Aí porque dia 27 então. tu vai estar em viagem por causa do evento lá em Torres, né? Aliás, convidando a todos vocês, né? Nós teremos aí 2, 3 e 4 de novembro em Torres, o 16º Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier e sua obra, com a participação da Samira, do Victório, nossa também, no Rio Grande do Sul, no litoral norte do Rio Grande do Sul, na bela cidade de Torres. Todos estão convidados. Já temos várias pessoas interessadas, uns já inscritos, vai ser muito legal o encontro. Muito bom. Vai. Então, a gente segue no dia 20, pode ser? Pode ser. Tá bom. Aí eu vou pedir a você hoje a oração, viu, Samira? Porque eu tenho que já me ausentar daqui a pouco para a tarefa. Tá bom, Geraldinho. Eu passo o encargo para o Rogério, quem sabe ele aceita. Ele acabou de fechar, mas pode ser que ele aceite fazer a nossa prece. Caiu a ligação. Ah, tá. Não, vamos lá, então. Pai querido, sempre nos enchemos de gratidão por cada momento como estes, em que nos promoves ao que ainda não conquistamos dentro de nós, que nos fazes melhores, que nos empolgas,
que nos estimula a caminhada no bem. Que esse amor que nos envolveu tão profundamente nessa noite possa se estender a nossos familiares, nossos amigos, aqueles que partiram, mas em especial aqueles no nosso planetinho azul, que ainda trazem o coração apertado, que trazem profundas vendas nos olhos e não conseguem te compreender, não conseguem ver a luz, não conseguem ter esperança. Mas uma faísca do teu amor, Pai amado, desperta e modifica nosso ser. Envolve nosso planetinho, que agora amadurece e se transforma para mais luz. Envolve a todos nós, para que nos enchamos de disposição no trabalho no bem, dentro de nós, em torno de nossos passos. Que a tua sublime e doce paz permaneça conosco. Muito obrigado aos queridos amigos espirituais que trabalham com nós nessas atividades, que visitam nossos lares, que nos amparam. E mais uma vez, muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Obrigado a todos, queridos. Então, vamos deixar pré-agendado no dia